O objetivo aqui dessa nossa mentoria extraordinária, né? Estava programado nada, a gente bater um papo e alinhar ainda mais sobre a estratégia. Eu vi que você está desenvolvendo coisas para o tráfego pago, que você tem expertise já, que você já conhece. Então, parabéns por isso, eu acho válido também. Você está aprimorando, utilizando seus conhecimentos, isso vai agregar bastante. Portanto, eu quero aproveitar esse momento aqui para desenhar para você o que a gente está fazendo, que está trazendo um grande retorno. E essa estratégia que eu vou passar aqui para você não é algo que vai interferir nessa outra estratégia que você passou lá para mim, para o tráfego pago. É algo que vai agregar ainda mais, certo, Fabiana? Certo. Então, essa mentoria nossa ela vai ficar gravada também, depois ela vai ser subida lá na área de membros para os demais membros do nosso mastermind poder ver. Mas antes da gente começar, Fabiana, você tem alguma dúvida? Tem algo que já gostaria de aproveitar e apresentar para a gente poder bater um papo aqui também? Depois eu começar a desenhar tudo aqui. Eu acho que diante de tudo, né, das minhas dificuldades, que é normal mesmo com o tráfego pago, não é algo simples, vai dar, clicar aqui, clicar ali, vai acontecer, eu tenho ciência disso, mas eu sei que eu também preciso desenvolver outras habilidades, que eu posso aprender também, né? E como você mesmo falou, independente, uma coisa não vai anular a outra. Então, Interessante. como de tudo que foi ensinado, de todas as estratégias, eu não cheguei a fazer live, eu acho que eu poderia fazer isso, mas eu não sei nem por onde começar. Perfeito. Então, hoje eu poderia aprender isso e me render a essa estratégia que eu sei que é muito válido, vai trazer autoridade, vai me fazer, enfim, vai trazer muitos ganhos, assim como produzir conteúdo nos stories trouxe muito ganho, me trouxe muito ganho. Só eu sei o quanto eu evoluí em todos os aspectos A em gente vê produzir. também, a Nath, a gente está acompanhando, a gente fica muito feliz de ver isso, a gente está ciente. Então, eu reconheço que esses outros métodos que eu tenho aprendido aqui, sem eles também ninguém vai muito longe. Então, não tem que ser uma coisa só, é um conjunto, né? Ah, Um conjunto, e eu não vou desistir do tráfego pago, eu não, vou não me empenhar, desista, não vou fazer desista. mais cursos, vou criar mais, Deixa eu te DMs, perguntar, enfim. Fabiana, eu não sei se eu entendi certo, mas você já tinha utilizado o tráfego pago e tinha resultados. Aí teve a mudança do iOS e essa mudança afetou você também. Exatamente. Ok, bom, você não está sozinha, tá? A gente também foi afetado por essa mudança, a gente precisou redesenhar diversos aspectos do Instituto. Então, eu não lembro quanto tempo faz, mas um ano e meio mais ou menos que teve essa mudança. É isso, Moura? A gente consegue, se não me engano, é aproximadamente um ano e meio que a gente está fazendo toda essa mudança interna. Foi mais de 2 anos, foi em janeiro de 2021. Janeiro, então faz mais de 2 anos. Então, nesses 2 anos, a gente não parou. A gente levou essa pancada, sim, e afetou o nosso faturamento, afetou diversos parceiros de negócios nossos. Entretanto, quando a gente leva uma pancada, a única opção que a gente tem é levantar mais forte. Então, a gente está todo esse tempo fazendo isso e a gente conseguiu vários aprendizados. O primeiro aprendizado que a gente tem, aqui eu vou falar de modo geral sobre a parte do tráfego pago. Vou compartilhar a tela aqui com você, que é importante a gente ter essa visão. Primeiro, o tráfego pago ele estava funcionando de uma forma que era mais ou menos isso. Você fazia um anúncio e depois você fazia ali uma página de venda e depois fazia a venda. Estava basicamente essa estrutura que a gente chama de tráfego direto. Então, o tráfego direto ele estava funcionando muito bem. Entretanto, quando teve a mudança do iOS, afetou a questão de cookies, afetou várias coisas, e principalmente esse tipo de funil. O tráfego direto hoje, a conversão dele, o lead está muito caro, está muito difícil, e está cada vez mais difícil realmente de ter uma conversão pelo tráfego direto. Eu vi ali que é a estratégia, se eu não me engano, que você estava desenhando. Então, essa estratégia, ela parou de funcionar. E, além disso, a gente trabalha hoje com afiliados também,
Mas, nesse meio termo, a gente tinha que os afiliados que estavam trabalhando dentro desse funil, dentro desse modelo, e também foram afetados justamente por causa de alguns elementos, que aqui entra a parte de site próprio. Você precisa ali, se eu não me engano, é bom você ter um CNPJ, né? Mais por dentro, eu falo besteira, você me corrige, amor. Precisa de CNPJ, precisa ter uma hospedagem própria, são vários elementos que a gente chama isso daqui de profissionalização. Então, desses aí eu só não tenho CNPJ, mas eu tenho estrutura própria, tenho um site próprio, aí você tem o Sim, seu domínio, né? O seu tenho, domínio. Então, como exato. produtora, que não é o seu caso, você não Amor, é afiliado, pelo que eu vi, a Fabiana, ela tem ela tem. ela tem a estrutura A certinha estrutura já já. está certinho, exato, perfeito. Uhum, tem site, tudo mais. Então, aqui é o primeiro elemento, a parte da profissionalização que a gente vai ter. Então, a parte da profissionalização ela é importante. E aí, depois, além da parte da profissionalização, a gente aqui tem esse desafio com a questão de tráfego direto. O que está funcionando hoje não é mais tráfego direto, é uma estrutura onde a gente vai trabalhar deixa eu colocar um xizinho aqui também. O tráfego direto funciona, mas muito pouco. Mas a estrutura que está funcionando hoje é em cima da gente criar nome. Então, aqui é uma venda personalizada. As pessoas elas precisam conhecer você. Então, aqui é um posicionamento de influencer. Aqui tem o coprodutor, que é a parte onde você cria os seus cursos, e depois aqui é o posicionamento como uma influencer. E o tráfego pago ele vem funcionando quando você utiliza ele para fomentar a sua influência, e além de fomentar a sua influência, você gerar aqui conexão com as pessoas. É aqui que está toda a venda. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter um posicionamento de influenciar as pessoas. A gente está falando aqui de copies, a gente está falando de vídeos, a gente está falando de stories. E tudo isso vai criando ali a conexão com as pessoas. Então, ele não parou de funcionar o tráfego pago. Ele está apenas num nível mais profissional. Então, quando teve toda essa mudança, é como se eles passassem ali um facão. E todo mundo que estava num aspecto mais, talvez amador, talvez com estratégias mais simples, talvez que não estavam construindo o próprio nome, que não estavam construindo a própria marca, foram afetadas profundamente com o tráfego pago. As pessoas que têm a própria marca consolidada, o próprio nome consolidado, como grandes players que têm milhões de seguidores, continuaram operando o tráfego pago com algumas mudanças, com algumas quedas, mas continuaram operacionalizando e estão utilizando até hoje, porque eles já estavam trabalhando desde o começo em cima disso daqui, ter um posicionamento de influencer e criar conexão com as pessoas, porque a conexão que você cria com a pessoa, aquela pessoa vai lembrar sempre de você. E é isso que vai favorecer as vendas. E aí a gente entra, além da questão da conexão com as pessoas, da esteira de produto. E aí a pessoa começa num curso, começa num treinamento e vai caminhando. Então, essa é a ideia central que a gente tem que ter para o tráfego pago. Certo, Fabiana? Sim. Então, quando a gente fala isso aqui de posicionamento de influência, a gente entende que o tráfego direto ele não está funcionando tanto. Agora eu vou te passar aqui a estrutura que a gente está utilizando. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Vou a imagem. Pode estar entrando também. Agora, qual que é a estrutura que a gente está utilizando para colocar tudo isso daqui em prática? Joyce está aqui também. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Joyce. Bem-vinda. A gente vai começar agora. Olá, olá. Agora eu vou começar a desenhar aqui todo o modelo de como que ele funciona. Isso é dividido em algumas partes. A primeira parte, entendendo essa inteligência aqui, Fabiana, vai ficar mais fácil para você desenhar vários e vários modelos também. Então, eu vou te passar um modelo que já está desenhado, que está funcionando. A primeira parte que a gente tem que pensar é em atração de pessoas. Atração de pessoas pode ser seguidores, pode ser grupos no WhatsApp, enfim. A gente faz atração de seguidores. Depois a gente tem que criar conexão com as pessoas.
Essa parte de criar conexão é onde está a venda hoje. Antigamente era só você atrair pessoas e você já fazia a venda. E aí depois aqui você tem a venda, no final, venda ou conversão. Então foi acrescentado no tráfego pago hoje essa parte da conexão com as pessoas. Sem essa conexão com as pessoas, não adianta. Está muito difícil a gente ter um produto que ele vende por si só. As pessoas não estão comprando mais produtos. Primeiro, tem muita gente anunciando hoje. Tem várias pessoas no mercado, várias promessas existentes, existem soluções para tudo. Todo mundo tem uma solução. Então, as pessoas não estão focadas nisso, na solução, no produto. É uma sessão de PNL, é uma sessão de terapia, uma sessão de psicanálise. Elas estão focadas nisso daqui. Conexão. Sem falar nos nichos black, né? Que eles trabalham de uma forma bem contrária que você... Exato. Nicho black, a minha recomendação, tá? A minha recomendação não é uma norma, é não trabalhe com nicho black. Não é uma tem regra. pretensão. Se eu quero fazer diferente do que você está falando, pode fazer. A minha percepção, meu mapa aqui. Então, o foco hoje ele está muito na parte de conexão com as pessoas, que é onde a gente tem que fazer. Então, como que funciona o nosso funil hoje? O nosso funil hoje, ele funciona com publicações que a gente faz no Instagram e a gente impulsiona para atrair seguidores. Aqui, ó. Publicação pode ser Reels ou Carrossel. Deixa eu ver se consigo diminuir o tamanho disso aqui. Publicação, Reels ou Carrossel. Depois a gente vai ter aqui impulsionar direto pelo Instagram. Tem lá o botãozinho lá para impulsionar. E a gente vai atrair seguidores. Agora, esses seguidores que a gente atraiu, a gente não tem conexão com eles. O que a gente tem ali é apenas eu vi um negocinho e por algum motivo eu me interessei por isso. Mas aqui, nessa parte aqui, a gente pode colocar ele em um termostato de 0 a 10, sendo 10 o ideal para comprar. A gente pode colocar 0. A pessoa que está te seguindo, ela não vai comprar de você. Então, é importante a gente aqui criar a conexão. E quais são as estratégias de conexão com as pessoas? Primeiro, stories. E os stories, dentro dos stories, a gente tem também a narrativa. A narrativa já é uma conexão, não somente com você, mas com o produto. A gente pode fazer aqui uma vez por semana. E essa narrativa, ela bem estruturada, a gente consegue sim ali esquentar as pessoas. Entretanto, essa narrativa, vamos colocar que a gente tem um termostato aqui de 0 a 10. A gente tem aqui termostato de compra. O 0 não vai comprar. O 5 é uma pessoa que já se conectou com você, já conhece você, tem chance de comprar. E o 10 aqui com certeza vai comprar. A narrativa, ela é uma estratégia que ela vai funcionar para quem está ali entre 5 e 10. Então, e esses 5 e 10, essa conexão, não é só a pessoa estar vendo os seus stories. A gente fala aqui na parte dos stories, principalmente, de, por exemplo, de interação, de responder caixinhas. Além disso, estar comentando no comentários nas publicações, direct. Então, é essa interação que vai aquecendo a pessoa. Se ela está fazendo tudo isso daqui, ela está ali no termostato, ela vai chegar no 5, já está engajada com você, então ela consegue ali comprar. Mas além dos stories, a gente está agora fazendo o quê? Lives semanais. Porque na live semanal, a gente consegue ali ter mais conexão, porque as pessoas estão vendo você. Então, a conexão ela é muito alta, a pessoa está ali, está te vendo, está te acompanhando, ela está ouvindo, vendo como você fala, vendo como que você trabalha. Então, aqui, o nível de conexão de quem fica numa live sua, do começo até o final, era 0, foi para 7.
hipoteticamente, né? Estou simulando aqui. A pessoa que assistiu a sua live do começo até o final, ela aumenta muito, vai de 7 para 10. Aqui na live semanal, a gente já consegue vender. Então, aqui é algo poderosíssimo para gerar conexão com as pessoas. E a ideia dessas lives semanais, ao invés de fazer as narrativas no Instagram por texto, a gente vai desenvolver aqui uma estrutura de entrega de conteúdo. Entrega de conteúdo, mais pitch. Eu já fiz 2 dessas daqui, certo? E hoje eu vou fazer outra dessas. E além disso, dessa conexão com as pessoas, a gente tem um outro elemento aqui, que é o Reels. Eu estou aqui com 2 garotos. O que eles estão fazendo? Eles pegam essas lives uma vez por semana e eles vão fazer nuggets das lives. Eles fazem 4. Então, são 4 postagens que eu tenho durante a semana. Esses nuggets eles são editados nos momentos certos, os momentos melhores da live, ali de até 1 minuto, com legenda, tudo certo. Por quê? Porque para a pessoa assistir uma live sua de 1 hora, existe uma chance menor. Mas se a pessoa ela começa a assistir um nugget seu de 30 segundos a 1 minuto, pegando a parte principal, isso também gera conexão. Então, esses nuggets, esses reels feitos das lives, têm um poder enorme de conectar as pessoas. E aí, esses reels que a gente tem aqui, qual que é a sacada que a gente está fazendo? A gente pode o quê? Transformar eles aqui em algo que a gente vai patrocinar depois. Então, a gente está impulsionando esses reels também para alcançar os nossos seguidores, as pessoas que já seguiram da gente, e as pessoas também que não estão seguindo. Porque para a gente ter conexão é resultado de exposição. As pessoas precisam estar expostas ao que nós estamos postando e estar expostas a nós, a nossa imagem, a nós conversando, nossa capacidade de falar. Por isso que eu falo, quem desenvolve habilidade de oratória ganha mais dinheiro, porque consegue se conectar mais fácil com as pessoas. Então, percebe? A gente vem aqui, a gente desenvolve, primeiro, a conexão todos os dias nos stories. Então, a galera vai ativando, vai melhorando. Aí, depois a gente faz uma live semanal. Essa live semanal aumenta ali o termostato da pessoa. Depois a gente faz um Reels, e a gente melhora ali todo o termostato. E aí, depois a gente tem aqui a parte da venda ou da conversão. Aqui a gente entra com os gatilhos mentais. A gente pode ter algo exposto para a pessoa se inscrever a qualquer momento. Por exemplo, eu tenho uma formação em PNL Practitioner. Quem vai lá no meu link da bio tem a formação em PNL Practitioner. Só que para cada que eu vendo ali, que a pessoa clica lá, eu vendo uns 8 no meu direct. Olha a diferença. As pessoas não vão lá e simplesmente clicam no link da bio e compram. As pessoas vão vendo que eu estou postando nos stories, aí uma hora eu peço para elas mandar, eu faço a narrativa, envia eu aqui no meu direct se você tiver interesse em fazer a sua inscrição e ganhar um bônus. Então, aqui, nos gatilhos mentais, o que a gente tem? Uma promessa com escassez e urgência. O que é isso daqui? Me chama no direct, aí eu dou bônus. Quais são os bônus que eu estou dando? Formação em oratória. Mais mentorias de PNL. As 4 mentorias de PNL. E eu falo o preço. Eu falo o preço. R$ 997 a formação em oratória. R$ 1.997 essas mentorias foi o preço que o pessoal da Black pagou. Então, eu falo o preço, deixo o preço bem claro, e aí eu coloco aqui, válido, se inscrever hoje. Se inscrever hoje. Então, eu utilizo os gatilhos mentais. E esses gatilhos mentais, a gente está trazendo eles da onde? Das narrativas, o pessoal vem para o direct, e das lives semanais também. Na live semanal de hoje, eu vou pedir para o pessoal o quê? Envie uma mensagem no meu direct. Então, o resto é tudo o quê? Seeding. As postagens que eu estou colocando no feed não é para vender, é para educar as pessoas e conectar com elas. Os stories que eu estou respondendo diariamente, nem todos são vendas, é apenas para as pessoas educarem, conhecer minha linha de raciocínio, entender quem eu sou, como eu penso, o que eu faço. Aí eu utilizo a narrativa uma vez por semana, às vezes eu abro 2 vezes por semana.
Às vezes, muita gente começa a perguntar sobre a formação em PNL. Vou lá, mostro o produto por dentro, filmo uma apostila, e aí eu vou lá e falo, ó, pessoal, quem tivesse querendo se inscrever hoje em dia, eu aqui no direct eu tenho uma proposta única. E lá, no direct, eu mando essa proposta para a pessoa. Eu falo, ó, quando você tem interesse em se inscrever? Você fala para mim que tem interesse em se inscrever hoje, eu tenho um bônus aqui para você. E é algo que vocês podem fazer. A pessoa vai lá, gerando conexão, e aí, olha, quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho, manda um eu aqui no meu direct, que eu tenho uma proposta única. Olha, então a minha sessão hoje ela custa X, eu estou aqui com um desconto hoje para quem está se inscrevendo. Gera efeito manada também, pode colocar outros gatilhos. Além disso, eu estou dando o bônus. Você tem um e-book sobre ansiedade, certo? Eu É, tenho, acho que é o Silvio que tem sobre procrastinação. ansiedade. Eu tenho um e-book de Procrastinação. PNL e outro de procrastinação. Exato. E aí, é legal que os bônus, um elemento importante, a gente chama over-delivery isso. Vai entregar muito. O bônus tem que ser muito mais caro do que o que a pessoa está comprando. Por isso que nesse e-book da PNL, o bônus é uma sessão, que é muito mais cara do que o Então, próprio mas aí você está e-book. vendendo o e-book para dar a sessão. No seu caso, Fabiano, eu acho mais interessante, talvez, a não ser numa outra estratégia, mas pelo Instagram, vender a sessão e dar os e-books. E aí você pode colocar os dois e-books, talvez alguma outra coisa aqui, você pode colocar o HMI. Então, qual que é o valor dos e-books hoje que eles estão sendo comercializados, Fabiano? R$19,90 o da PNL e 10 da procrastinação, R$10. Ok. Que eu coloquei como order bump eu coloquei o da procrastinação como order bump do PNL. Perfeito. Tá. Então, você pode colocar os dois. E o que eu recomendo aqui também? Aqui tem uma copy pronta da análise de perfil HMI. Porque aqui o valor de mercado dela é R$797. É tabelado. Então, você pode colocar como bônus aqui também. Então, ó, você vai ganhar 2 e-books. Além disso, você vai ganhar uma análise de perfil comportamental. Aí você cria uma cópia explicando isso daí, essa análise de perfil comportamental, para conseguir fazer esse fechamento. Então, só que esse bônus, ele só pode ser dito para quem mandou mensagem no privado ou na live. A live ali, ela tem 1 hora de duração. Aí você começa a fazer as vendas. Mas o mais importante é que a conexão, como que a gente está criando conexão com as pessoas? E criar conexão não é postar coisas, é se conectar. Aqui eu estou conversando com vocês, eu estou me conectando com vocês, vocês estão entendendo melhor como eu trabalho, como eu penso. Eu faço isso de diversas formas, com mentorias, com lives. Quantas vezes vocês precisaram ver o Silas antes de comprar o primeiro produto? Se é aluno bem antigo, talvez veio de tráfego direto. Mas se é mais recente, teve que me acompanhar várias vezes. Para tomar a decisão de entrar nesse mastermind aqui, vocês não é, eu vi o Silas agora e entrei. Vocês me conhecem há um certo tempo já. Verdade, essa parte da conexão, além dela ter sido muito bem trabalhada aqui nesse grupo, eu modelo você sempre. Então, eu sempre vejo todos os seus stories e ali eu vou pegando ideias e vou fazendo minhas palavras. Então, eu peguei bem essa parte eu entendo bem o que é a conexão Parte da pelos conexão, stories. ótimo. Até porque eu lhe modelo todo o tempo. E aí, Fabiana, agora é a conexão por lives também e transformar essas lives em Reels. Aqui, eu tenho um contrato com esses meninos semanal, por produção. Então, se você falar para mim, ó, daqui é válido para todo mundo que está aqui e que está vendo essa live agora, tá? Essa live vai ficar gravada, essa mentoria nossa, na verdade, live que eu vou fazer hoje à noite, vai ficar gravada. E talvez alguma pessoa entre daqui 1 ano e vê isso daqui e fala, tá valendo isso ainda? Silas? Não sei. Sei que a gente está operacionalizando dessa forma nesse momento. Se várias pessoas aqui tiverem interesse, a gente consegue, e for fazer lives semanais, a gente consegue conversar com eles também. E aí, assim como eles estão fazendo para mim, eu estou dando orientação, conversando com eles sempre para eles melhorar, enfim, fazer para mais pessoas também. E aí já pega e entra todo mundo em grupo, mais pessoas, a gente consegue otimizar essa criação de Reels, que é um material também para impulsionar e para conectar com as pessoas.
E é importante, independente da estratégia que for utilizar no tráfego pago, ter aqui atração de seguidores e aumentar seguidores reais, não falsos. Porque a partir do momento que você ter 10 mil seguidores no seu Instagram, presta atenção nisso. A partir do momento que você tiver 10 mil seguidores no seu Instagram, a sua autoridade ela vai triplicar. Vai ficar muito mais fácil para vender. Ouve o que eu estou te falando. A partir do momento que você tiver 10 mil seguidores no seu Instagram, vai ficar muito mais fácil para você vender. Só não faz a cagada de comprar seguidor falso. Você vai estragar Isso tudo. não funciona mais. Não sei nem Não se funciona, nunca comigo. funcionou isso. É que tem gente que faz, eu lembro de um afiliado, né? Ah, não, que eu preciso chegar, que eu fiz um curso lá, né? E nesse curso me ensinaram a comprar para chegar em 10 mil, para liberar link, que hoje libera link para todo mundo. Antigamente era Não 10 tem mais o mil, arrasto para cima. era do arrasta para cima, vai liberar o arrasta para cima e não sei o que tem. E, não faz isso, não, eu vou fazer. Então faz, quer fazer, faz. Perdeu dinheiro só, o perfil ficou parado lá, não tinha engajamento, não tinha conexão, não tinha nada, e aí depois ele continuou trabalhando um pouco naquele perfil, só perdeu mais tempo ainda, e estragou o perfil. Estragou, o algoritmo lá dele está destruído, você não recupera nunca isso. Então, em hipótese alguma, pessoal, coloquem seguidores falsos. Tá? É válido para todo mundo, vai estragar o seu trabalho, só vai piorar, só vai piorar. Não é assim que se tem sucesso fingindo ter fama. Construa sua fama atraindo seguidores. É por isso que essa nossa estratégia de impulsionar ela é válida. Eu criei o meu perfil lá, eu tô quase 3 mil seguidores. O cara já me zoou lá uns tempo atrás, só tem 2 mil seguidores. É novo, mas agora tá aqui, ó, 2.981. 2.981, vai bater 3 mil hoje. Logo, logo tá com 10 mil dentro de alguns meses. E aí eu sei que quando chegar em 10 mil, o jogo é outro. Experiência própria. Então, vá construindo isso, seguidores. É importante, porque é um número. As pessoas veem esse número e te posicionam. Tem 1.000 seguidores, tem menos de 1.000 seguidores. É uma pessoa comum, tem 1.000 seguidores. Tem uma certa fama, um certo reconhecimento, sabe mexer no Instagram. Tem 10 mil seguidores. Não, ele está fazendo algo interessante. Aqui tem mais pessoas que estão acompanhando ele. Tem mais de 100 mil seguidores. Opa, uma pessoa que se destacou. Tem mais de 1 milhão, é famoso. Tem mais de 10 milhões, caramba. Então, o nosso jogo, ele começa ali para vender fácil nos 10 mil. Tenham isso em mente. Eu tenho um perfil com 18 mil, é muito mais fácil vender por ele para pessoas novas do que no de 3 mil, que são pessoas novas também. Então, a gente sente isso, eu estou vendendo, ganhando dinheiro para os dois. E eu vou excluir o de 18 mil lá por causa desse bug aqui que impede eu de atrair seguidores. Porque era para mim estar com 50 mil lá, se estivesse funcionando isso. Não está com 18 mil. Lá só está vindo orgânico. Agora aqui você não está crescendo com tráfego pago. Então, a atração de seguidores, ela vem criando essa audiência, porque não adianta só ter seguidores se a gente não ativar eles, que aí a gente vem com a conexão. As coisas que mais geram conexão, os stories, que a pessoa te acompanha diretamente, as postagens geram conexão, mais ou menos. As postagens têm mais a intenção de atrair novos seguidores. Vai gerar uma conexão, mas é muito pouca. Agora, a live, a pessoa que assiste uma live inteira sua, ou que fica ali 20 minutos na sua live, 20 minutos, a conexão dela com você já é outra. Precisei sair, porque alguém me ligou, por 20 minutos, a conexão dela é outra. Já é muito mais impactante. E depois, os Reels. Sim, Fabiana? Eu tenho duas perguntas. Claro, pode fazer. Essa parte aqui eu entendi. Eu só preciso ir para a parte da prática, né, da criação mesmo, da live, enfim, da parte operacional, mas a minha pergunta é o seguinte: a gente começou aqui falando sobre tráfego pago. Eu vou só resumir qual era a minha estratégia e perguntar e fazer depois uma outra pergunta. Qual era a minha estratégia? Era através da venda direta lá no Facebook, eu vendia mais ou menos, em média, 4 e-books por dia, só o e-book, sem bônus, sem nada, sem story, Instagram morto. Isso antes do iOS. Antes do iOS. Então, qual era a minha ideia agora? Era vender, provavelmente eu venderia mais, porque tem os bônus, teriam 2 bônus, uma sessão e um outro e-book. E qual era a minha ideia? Além de monetizar aqui um pouco, ele ia se pagar, ainda ia sobrar alguma coisa, ainda tinha as pessoas que iam vir para fazer a sessão experimental, que aí sim eu poderia transformar num cliente, né, fechar
processo. Então, minha ideia era essa, de fazer isso, e eu conseguiria fazer isso com 10, no máximo R$ 20 por dia lá impulsionando. Mas aí, como a gente começou, né, o Facebook mudou tudo, tá com esse problema. E a minha ideia era essa. E a segunda pergunta é, mas no caso, hoje, devido a tudo que aconteceu, que você explicou no começo da atualização do iOS, você não faz tráfego direto mais? Não. Não tem Só um gasto com impulsiona? tráfego pago. Exato. Com tráfego pago não, com tráfego direto. Existem outras estratégias que não te falei. A questão é como criar conexão. Eu estou passando esse modelo aqui, que é o que a gente está fazendo. Eu tenho outras estratégias que vão ser implementadas. Assim que derem resultado, eu vou estar trazendo para vocês também. Mas o modelo é esse, atração de pessoas para criar conexão. Eu vou passar resumido aqui, só para vocês terem uma ideia de como que isso operacionaliza de outras formas. Mas minha recomendação, pessoal, sigam, eu nem sei se eu falo isso daqui, porque às vezes vocês ouvem, não, quero fazer. Façam essa daqui primeiro, só para vocês terem uma visão geral, gente, não é para fazer, tá? Porque daqui a gente sabe que está funcionando, aqui consegue tranquilamente ganhar mais de R$ 10.000 por mês, tranquilamente, somente com isso daqui. Eu não precisa reinventar a roda, até porque essa é uma estratégia simples, é que eu vou desenhar, que agora é muito, 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 muito mais complexa na execução. Então, vocês vão perder mais tempo para projetar e eu ainda não tenho o caminho das pedras para te passar, antecipando tudo. Então, foca aqui, eu tenho o fruto da árvore mais baixo, pega o mais baixo, não fica, mas esse daqui eu gostei mais. Não, pega o mais fácil, gente. Sucesso é caminhar pelo mais fácil e consistente. Esse é o mais fácil e consistente, não pega outro. Vamos lá. Eu cheguei até a comentar ó, uma outra estratégia. Então, você vai atrair, você vai conquistar leads e você vai agrupar elas em algum lugar. Por exemplo, o grupo do WhatsApp, PWP, grupo do WhatsApp. Você atrai pessoas ali para uma landing page, essa landing page joga para o grupo no WhatsApp. Então, lá dentro desse grupo, você vai criar conexão com POPs, imagens, que aqui a gente chama de meteórico. Ou o lançamento semanal, que é uma estratégia que a gente desenvolveu, tem alguma semelhança com o meteórico. A gente faz aqui o LS, lançamento semanal. E aí depois a gente vem aqui com as lives de 1 a 3. De 1 a 3. E aí depois tem a parte da venda. Esse sistema aqui, um sistema operacionalizado meio que um sistema com um meteórico, com lançamento clássico, dominam várias coisas no meio disso daí. É que precisa acertar muito bem o preço da lead, precisa saber o ticket do produto, precisa ter um domínio maior do próprio público, porque aqui o investimento é mais caro. A lead aqui dificilmente você consegue abaixo de R$ 5. Então, a lead aqui que você vai ter, um valor normal de lead aqui é R$ 9. Muito alto. Lead qualificada. E aí vamos supor que você tem uma taxa de conversão de 2%. 2%. A cada 100 pessoas, você gastou R$ 900, ou seja, gasta R$ 900 e você recupera ali 2 vendas. Então, quanto que tem que ser o ticket dessa venda? O ticket dessa venda aqui, no mínimo, tem que ser no mínimo R$ 900. Então, você recupera 1.800. Se você converter 1%, você empata no lançamento. Se eu converter 5%, 10%, quantas vezes você já fez isso para saber se a sua conversão realmente está de 2%? Existe uma margem de erro aqui também, às vezes pode dar prejuízo. Às vezes a lead você cria ali numa campanha, uma fica R$ 9, outra campanha que você cria ali, a lead fica R$ 18. Enfim, são várias variáveis e aqui é um projeto grande. Creio que para esse projeto aí, para quem não tem autoridade, não vai funcionar. Exato, a autoridade você constrói no meio. Aqui na parte da conexão, quando a gente fala de conexão com as pessoas, a gente está falando também de construção de autoridade. Então, como que você consegue construir autoridade rapidamente na mente das pessoas? Eu construo autoridade facilmente falando, sou treinado e formado por John Grinder, sou um dos poucos que conseguiu a certificação no nome dele. Treinei fora do Brasil, então, eu falo isso daí onde eu estou e já conquisto a autoridade. Então, eu sei a comunicação que mais funciona. Eu quero gerar autoridade no meio do empreendedorismo.
Então, o que que eu falo? Eu tenho sistemas de venda que funcionam sem eu chamo isso daí de semi-ativos. Tem mais de 50 parceiros de negócios. Para quem é do É porque marketing digital, eu só mostro o minha seu jogo pulseira. é outro. O seu jogo Então, é outro. eu estou falando Então, aqui dos elementos que eu encontrei em mim, só que todo mundo aqui amor, tem. Oi, amor. Pode posso só falar. dar uma dica para a Fabiana? Não só para a Fabiana, mas para os demais também. Ah, Que é o seguinte: o pessoal muitas vezes pensa que quando está começando precisa de um número enorme. Mas quando a gente começou, a gente não tinha muitas pessoas. O que a gente tinha? Pessoas que gostavam muito do nosso trabalho. Então, sempre que a gente lançava um curso novo, e até hoje é assim, inclusive, provavelmente vocês também que estão aqui são assim, compra esse curso novo. Então, o que vocês precisam ter? O que a gente chama de fan base, né? E essa fan base de você, como que faz para montar? Entregando um serviço de qualidade. Então, o que eu falo tenta de alguma forma trazer esse pessoal que gosta de você para um grupo do WhatsApp, porque o Instagram ele é muito interessante para gerar conexão, né? Então, para gerar conexão nos stories, tudo. Mas eventualmente tenta lançar alguma coisa, às vezes alguma live ou alguma masterclass, com o objetivo de levar essas pessoas para o WhatsApp. Porque no WhatsApp eu percebo que o ouro nosso tá no Instagram e no WhatsApp. Porque a gente faz uma live, a gente lança um curso, a gente tem certeza de uma coisa: a gente vai vender. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, vai ter uma live no Instagram às 8 horas. Inclusive, vocês estão convidados. É interessante que vocês participem dessa live que vai ter. Por quê? Para vocês verem como que o Silas faz para vender. É bom também, para modelar. E eu divulguei no WhatsApp. Estou divulgando no WhatsApp essa live. Então é bom ir montando esses grupos no WhatsApp, sabe? Além da conexão no Instagram também. E não, tipo assim, com poucas pessoas você consegue depois ir mantendo e ganhando dinheiro. E depois esse grupo de pessoas, né, ele vai crescendo pouco a pouco. Mas dá para começar com poucas pessoas, sim. Entendi. uma coisa que eu queria falar, amor, você uma vez em alguma mentoria sua, você passou uns elementos lá de história de construção de autoridade. Você lembra disso? Para a pessoa levantar vários Sim. elementos, você lembra disso? Você Uhum, consegue sim. explicar isso daqui agora e depois enviar esse documento para o pessoal no grupo também? Porque aqui, o que eu estou trazendo é os elementos que eu identifiquei na minha história que passa É a uma autoridade. ferramenta. Todo mundo Eu aqui posso tem passar para o vários pessoal. elementos disso. E a Nath, ela tem uma ferramenta que ajuda vocês a identificar isso. Às vezes vocês têm uma forma de vocês contar a história de vocês que posiciona no mesmo nível de autoridade que eu tenho. Então, é muito da forma como a gente observa a gente. O brasileiro tem muito essa mania de confundir humildade com autodiminuição, com autodesprezo. Não tem nada a ver. A gente deve sim ser humilde, tratar as pessoas com respeito. Entretanto, na hora de se apresentar, a gente deve falar do melhor ângulo da gente. Do melhor ângulo. Se vocês verem lá nos meus stories, alguém fala, seu curso é bom. Eu falo, não, realmente é muito bom. Muito bom, eu confio nisso. Então, ali eu vou abaixar a cabeça e falar que é ruim. Não sei. Não é momento. Ali não, isso não é humildade. Isso é depreciação da própria marca. Então, a gente tem que entender que nós somos uma marca. A gente não pode ficar se depreciando. A gente tem que identificar os pontos fortes da nossa história, da nossa jornada e enfatizá-los. E enfatizá-los para gerar marketing. Uma coisa é a gente estar gerando marketing. Outra coisa é a gente estar utilizando isso aí de uma forma arrogante em alguns momentos. Mas é importante ter essa consciência. Só um momento, André. E o Canate vai passar, eu até pedi para ela dar uma palhinha agora, explicar, ajuda a identificar esses pontos. Vendo? Pode falar, Fernando. Posso falar? Não sei, eu vou fazer uma pergunta para ver se o que eu entendi, se é isso mesmo. Que no caso de fazer live, as suas lives, eu assisti já muitas. É como, eu posso dizer assim, que é como um outro tipo, uma narrativa falada ali, em uma hora, você começa ali, você faz a narrativa em direção a um produto que você quer vender ali naquela live. Posso pensar assim? É por aí? O
O termo é Fabiana, você seeding já pitch. participou de algum lançamento? Oi? De alguém? Você já participou de algum lançamento? Apareceu lá um anúncio para você? A pessoa pediu para você se inscrever para um evento gratuito, você se inscreveu, assistiu e no final a pessoa vendeu? Você já participou de algum Sim, desses? sim, sim. A Inclusive live dos nada mais Silas. é que um mini lançamento. Em vez de fazer em 3 dias ou 4, você faz em 1 hora. É Mas a dinâmico. estrutura Se é a você mesma. decidir fazer uma live daqui 3 dias, você consegue fazer um mini Tem, lançamento em 3 dias. tem essa estrutura e eu ensino essa estrutura, gente, dentro do como criar cursos de PNL na parte de roteiros poderosos. Aí é só acrescentar Lá o dentro, pitch aí. lá dentro do Master tem muito conteúdo referente a essas questões, assim. Mas a ideia da live, como que é? Eu vou aproveitar aqui, preciso preparar de hoje ainda, gente. Vamos lá. Eu vou apagar isso daqui. Qual que é a estratégia da live? Deixa eu dar uma organizada aqui. Isso aqui, ganhar algum espacinho aqui para poder escrever. Ficar tudo num quadro só. Mas qual que é a estrutura da live? Deixa eu pegar aqui o quadrado, mudar a cor. Que é a estrutura dessa live, pessoal. A gente começa aqui com o quê? Depois a gente segue no meio dela. Pode ter ou não o como. Depois a gente vem aqui o porquê. E aí depois a gente vem aqui no final. O pitch. Basicamente, essa é a estrutura da live. Eu tenho até um documento, depois eu precisaria revisar esse documento para poder enviar para vocês. Eu escrevo para mim, aí é numa linguagem bem Particular. distorcida e generalizada da PNL. Então, eu olho para aquilo e eu entendo, né? Então, não é pensando em entregar para outras pessoas que vão ver aquilo, é pensando em eu ter otimização do meu tempo, mas eu consigo depois estruturar isso. Então, é o quê? Aqui no o quê, você tem que fazer uma promessa, você vai fazer uma promessa forte, a live de hoje. Pessoal, nessa aula aqui nós vamos conversar sobre como você pode realmente identificar e eliminar bloqueadores que estão atrapalhando a sua prosperidade e a sua abundância. A gente faz uma promessa forte. Além dessa promessa, a gente já continua falando ali de crenças comuns. A gente vai quebrar crenças comuns. Quebrar crenças comuns. Aqui já choca as pessoas. Muita gente acredita que realmente, para ter prosperidade, precisa se matar de trabalhar, precisa estudar um monte de coisa, mas está tudo errado. Tá tudo errado. Quando a gente observa as pessoas que têm sucesso, que têm prosperidade, a gente percebe que elas conseguem trabalhar com inteligência. Um único ato dela gera muito mais resultados do que outras pessoas. Estamos falando de otimização do tempo. Muitas pessoas passam a vida inteira estudando. Quantas pessoas você não conhece que são super inteligentes, mas não têm resultados na vida? O segredo realmente não está somente em estudar, mas em saber o que estudar e como aplicar o que você está estudando. Para você não ter que estudar 1 milhão de coisas, mas estudar apenas o necessário. Porque quando você começa a trabalhar com produtividade, uma ação sua vale por 10 de outra pessoa. Quando você está estudando de forma específica e direta, você ganha tempo, sobra tempo para você ter uma vida próspera. Ter uma vida próspera não é só você ter dinheiro, mas você ter tempo de qualidade para passar com a sua família, para você poder viajar, para você ter liberdade em outros aspectos, pois a vida não é somente trabalho. Percebe? Você tem um Promessas. botão aí, né, Cílio? Parece que você aperta o botão aí, ó, e fica até depois de amanhã, né? E é só É uma técnica da PNL, isso daqui. É uma âncora o que eu negócio, crio, o que negócio ativo. é chegar aí. Não é o meu caso. Mas então, percebe? Eu estou seguindo uma estrutura. Dentro dessa estrutura, eu improviso. Então, a estrutura é essa. Promessa, quebrar crenças
comuns. Então, a gente começa... Aqui a gente pode colocar também a parte de fique até o final. Vai ter um presente. A gente vai começando, introduzindo, aprofundando, aí depois a gente traz exemplos comuns, E segurando também, né? ou metáforas. Então, começa a trazer exemplos comuns de situações, começa a trazer metáforas, começa a trazer comprovação. Você estava lendo, aqui você pode falar, fazendo um livro, estudando com tal pessoa, um estudo feito por tal universidade, então você traz comprovação para o que você está falando, e aí aqui você fez um ok excelente. Numa live, a parte do como você pode fazer, aí lembra, a gente tem uma hora para fazer isso daqui. Então, esse o que aqui, facilmente ali, pode ficar uma hora somente aqui. A gente tem que otimizar isso daqui e ir para o como. A parte do como é dar alguma dica de como fazer. Então, aqui uma dica simples de como fazer. Dica simples do que fazer. Aqui tem que ser prático. Você pode ser prático. Você pode dar a dica ou orientar como fazer. Aqui já entra o seeding. O que é o seeding? Você está semeando, você está plantando a ideia para as pessoas. E uma forma de você fazer toda essa mudança é você mudando não somente a nível de conhecimento, mas você precisa mudar a nível interno. Quando a gente fala de mudar a nível interno, nós estamos falando sobre os níveis neurológicos. Você fazer uma reprogramação, um alinhamento interno para mudar principalmente a nível de identidade. Quem é você em relação ao dinheiro? Mudar a nível de crenças e valores. Quantas crenças não podem estar atrapalhando você de ganhar dinheiro? Eu estou conectando com os níveis neurológicos. Onde que está o nível neurológico? Dentro de uma sessão que eu posso fazer ou dentro da formação. Então, como ele vem fazendo esse seeding e levando a pessoa a entender como ela pode fazer, entendendo o motivo disso, e aí depois o porquê. Ou seja, por que que você merece ter uma vida próspera? Por que que você merece ganhar mais dinheiro? Aqui a gente pode falar de os benefícios de fazer isso. E aí aqui a gente começa com o pitch de venda. E como eu falei, pessoal, eu tenho uma oportunidade para vocês. Uma oportunidade que tem que ter escassez, over delivery, escassez, bônus exclusivos, urgência, isso é terra. Explica, descreve o produto e pede para quem tiver interesse em enviar uma mensagem direct. E aí dali você dá continuidade. Essa é a estrutura. Se for lá no meu Instagram agora, você vê que tem 2 lives nesse modelo, aproximadamente nesse modelo, e hoje vai surgir uma outra. De modo resumido, essa é a estrutura da live. Tá, e demais. No meu caso, poderia fazer uma live para vender sessão em si e o que você indicaria? No meu caso, eu faria live Eu faria direto na live. Não é na live, não. Eu faria direto na sessão, Fabiana. Chamando o pessoal. Aí, o que você faz para definir essa live? Qual foi o tema das últimas 2 sessões que você fez, Fabiana? O que você trabalhou? Deixa eu lembrar aqui. A última foi um trauma. Trauma. Foi um trauma. Tema importante já. Então, como lidar com traumas com a PNL? Pronto. Já tem o tema. Ah, tá. Escolhe tipo sintetiza tipo foca num caso, Porque aí, a hora que chegar muito solto, né? Porque a hora que chegar no como, a resposta qual que é? Como lidar com o trauma? Como você lidou com o trauma na sessão, Fabiana? Só um momento, eu vou deixar você falar. Então, era uma pessoa que... Mas qual técnica você utilizou? Dissociação. Dissociação. Porque a pessoa chegou no momento lá, quando era criança, na escola, foi um trauma que ela sofreu em sala de aula. Ele foi me contando, um auditor fiscal de Minas Gerais. Ele foi conversando e ele chegou nesse momento, que ele era da escolinha lá. Então, aí foi muito simples, a dissociação resolveu o caso. Pode falar, amor. Teve uma época que a gente fazia sessão experimental primeiro, né? O Silas fazia, para depois vender o processo.
Aí, depois que a agenda estava mais lotada, tal, o Silas já estava com os clientes, a gente estava vendendo alguns cursos também, a gente decidiu que a gente não ia dar mais sessão gratuita. A gente começou a fazer o quê? Vender sessão por um valor muito baratinho. Não sei se você lembra disso, amor. Uhum. A gente chegou a vender por 27, só que era a sessão experimental. Porque o processo do Silas nessa época já estava, acho que em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Então, assim, na live, o que eu faria? Venderia a sessão experimental, o que não quer dizer que é o mesmo valor da sua sessão. Então, essa sessão experimental, você venderia, às vezes, por exemplo, por R$ 47, de repente, mas, assim, a sua sessão não precisa ser 47, entendeu? É Então, só é um aquela. valor ali. Quanto que está o processo completo com você hoje? Meu? É. Baixei para 1.000. R$ 100 a sessão. Antes estava quantos? 2.000. 2.000. Então você vai falar que o preço da sua sessão experimental é R$ 200, certo? Então, a minha sessão hoje custa R$ 200. Quando você abaixa, você nunca abaixa publicamente, tá? Você só abaixa no pitch de venda, mas mantém esse valor. Ó, a sessão hoje, o processo custa 2.000, a sessão custa R$ 200, uma hora, mas para quem está aqui, para quem me acompanhou, eu quero dar um presente para vocês, para vocês poderem conhecer o meu trabalho, para poder passar e a gente trabalhar isso daí, numa sessão experimental de uma hora por videoconferência. R$ 200 não é o valor que você vai pagar hoje. Esse é um valor mais simbólico. Mas, além disso, eu quero te dar um bônus, que é a análise de perfil HMI. O valor dela custa R$ 797, onde você recebe um laudo completo que ajuda você a ter autoconhecimento, entender melhor o seu objetivo, entender o que você precisa trabalhar em você. Um laudo tão completo que vem com mais de 20 páginas, explicando tudo sobre você, o que ajuda você a se entender no seu momento da sua vida. Também, utilizando a PNL, a gente consegue trabalhar o que for necessário. Esse laudo é realmente incrível e vai ser um presente para você no valor de R$ 797. Mas é só para você que está aqui ao vivo, que está assistindo aqui comigo. Como eu disse, R$ 200 não é nenhum valor que você vai pagar. Mas além do laudo HMI, que você vai ter, um bônus de R$ 797, vou te dar mais 2 e-books. Mais 2 e-books meus, que vão agregar também. Um fala sobre X, o outro fala sobre Y. E é bem simples para você poder participar. Daqui a pouco, no momento que eu falar, vocês vão poder ir lá no meu privado e enviar uma mensagem no meu direct. Você vai enviar a palavra sessão. Você envia a palavra sessão, que eu vou saber que você estava aqui, que você acompanhou, e você vai estar participando e poder fazer essa sessão comigo por apenas R$ 49,90. Caso você tenha interesse, para a gente trabalhar essa questão de traumas ou até mesmo alguma outra questão. Então, esse daqui é um modelo de pitch de venda final. Então, você só fala o desconto total, começa com o preço de 200, fala dos preços do bônus e reenfatiza. Lembrando, uma sessão de uma hora, mais o HMI no valor de R$ 797, mais os 2 e-books, entendeu? E ao invés de você pagar R$ 200 a minha sessão, apenas R$ 49,90. Pode ser feito em Pix, pode ser parcelado no cartão. Somente para quem enviar sessão no meu privado. E eu tenho quantas vagas para Aí você esse pode curso? colocar vagas também. Você vai ver a quantidade de pessoas que estão assistindo, coloca sempre 10%. Tem 10 pessoas assistindo, uma vaga. Ok. Tem 30 pessoas, 3 vagas. Essa daí é a parte do pitch. Mas aqui a gente vai começar com o quê? Sobre trauma. Qual que é a promessa que você vai fazer, Fabiana? O tema é traumas. Qual que é a promessa? Por que eu tenho que assistir essa live? Porque, porque eu sou reprogramadora mental e a PNL tem a ferramenta correta. A promessa é o benefício daquela live. O benefício daquilo que eu vou estar assistindo. A live, o tema é o quê? Lidar com traumas. A promessa tem que estar relacionada com o tema. Então, a promessa seria, em uma live, uma sessão é possível, não, é possível, já ficou meio assim. A promessa Promessa da live, desse, não da sessão. O que eu vou aprender na desse live? O título é sobre a, traumas. vai aprender a ressignificar esse momento e zerar o trauma.
Então, assista essa aula, porque aqui eu vou ensinar como que você faz para ressignificar momentos de forte impacto emocional e lidar com os traumas. A gente tem a promessa. Ok. Quais são as crenças comuns das pessoas? Crenças limitantes sobre traumas. Que não é possível mudar, Não é possível. Muitas pessoas acreditam que não é possível mudar. O que mais? que não tem como perdoar, caso o trauma seja envolva outra Que não tenha pessoa. como perdoar. Ok. Em cima dessas duas crenças, qual que é o antídoto delas? O, o antídoto é justamente a reprogramação, reprogramar a Mas mente. um antídoto, a frase que combate elas. Ah, não é possível perdoar. Uma crença. Crença limitante, Mas qual que é a crença fortalecedora? que, que é possível perdoar, que o perdão é um benefício para quem está, para a pessoa que está perdoando, que não perdoar gera problema só para quem não perdoou, não gera problema para outra pessoa. Então, a crença é, eu não consigo, não dá para perdoar, eu não consigo perdoar. Então, muitas pessoas acreditam que não é possível perdoar ou que não vão conseguir perdoar. Entretanto, isso daí é um equívoco pensar dessa forma, porque sim, é possível, qualquer pessoa consegue perdoar. Perdão é algo que vai ser benéfico para a pessoa, para você que está perdoando. Isso vai ajudar muito. Além disso, algumas pessoas acreditam que não conseguem lidar com os traumas, que não é possível lidar com os traumas, ou que precisa sofrer. Isso também é um equívoco. É um pensamento que está impedindo você de ter uma vida melhor. Você precisa entender que sim, é possível lidar com os traumas. Nessa aula eu vou estar mostrando como fazer isso. E agora, como que seria a parte do fique até o final? Para quem ficar até o final, tem 2 presentes. 2 presentes? É, 2 era equívoco. Eu tenho um único presente, vai ser tudo parte de um presente ou uma... O presente, ele tem essa parte de que é gratuito, né? Eu tenho uma oportunidade. Eu tenho aqui uma grande oportunidade para você. Eu tenho certeza que vai ajudar você a destravar a sua vida. Uma única coisa. A gente vai colocar tudo num pacote só. E agora a gente vai começar aqui com exemplos comuns, metáforas ou histórias. E aí você começa. Eu quero contar aqui até mesmo uma situação de um cliente meu, não vou dizer nomes, não vou falar muita informação detalhada, mas para você entender como é possível, de fato, lidar com o trauma. Então, eu tinha um cliente, aí você pega um pouco do real e mistura um pouco do fantasioso, porque esse cliente dele não vai saber que é dele que está falando. Evita de falar conteúdo, por exemplo, ele era, não sei se falou, se era promotor, era delegado, alguma coisa assim. Então, não traz essas informações que caracterizam a pessoa, ou informações muito do conteúdo, que ele estava numa casa quando ele era criança. Não, ele passou por uma situação traumática, traz alguns detalhes, mas não tanto. Mas aí é contar essa história. Como que eu fiz para lidar com isso? O cliente passou por uma situação realmente muito delicada. Toda vez que ele pensava nisso, daí ele estava sofrendo. Foi uma situação relacionada com abandono, uma questão ou de traição, normalmente abandono, traição, rejeição, humilhação. Você pegar, foi um trauma relacionado à humilhação que ele enfrentou, passou por uma situação onde as pessoas deram risada dele. Toda vez que ele pensava nisso daí, ele ficava realmente muito mal, isso estava travando ele, impedindo ele de se desenvolver como orador, de conquistar o amor da vida, ele ficava com medo de conversar com outras pessoas, ele se tornou muito introvertido, muito tímido, e era tudo isso decorrente do trauma dele. E eu utilizei uma técnica com essa pessoa na sessão, uma técnica poderosíssima da PNL. A técnica que eu utilizei se chama dissociação. O que é dissociação? Você explica. Você está associado, normalmente quando a gente lembra dos traumas, a gente está associado, aí a gente sente isso. Eu pedi para ele se dissociar. Depois que a pessoa se dissocia, ela observa de fora. Aquilo não está acontecendo mais com ela, está acontecendo lá, distante. Dessa forma, ela está com a sensação diminui, isso já não afeta, você acessa ao seu lado a parte sua que contém a sabedoria. Associado, você está agindo com base na emoção, dissociado, você está agindo com base na razão e na sabedoria. Então, a gente conduz por meio de algumas perguntas que ajuda você a passar por todo esse cenário. Isso faz parte do meu trabalho, é assim que eu conduzo essas sessões. É por isso que é importante a gente estar tendo acompanhamento com alguém que realmente entende, que está acostumado a lidar com isso, para você desbloquear, porque eu não sei se você tem algum trauma.
Eu realmente não sei como, mas se você tem algum trauma, em alguma forma, de um jeito ou de outro, esse trauma está atrapalhando, bloqueando alguma área da sua vida. Tenha você consciência disso ou não? Tenha você consciência disso ou não? Então, todos os traumas impedem a nossa evolução, impedem da gente ser quem nós realmente somos. Aquilo bloqueia, limita a nossa vida. Aí a gente entra no porquê, benefícios. Por isso é importante você aprender a lidar com seus traumas da forma adequada, para você acessar o seu verdadeiro potencial, para você se libertar, para você parar de sofrer. Pois os traumas não é algo que você escolhe, agora eu não vou pensar nisso. Alguns traumas, eles simplesmente surgem, você está vivendo tranquilamente o seu dia, de repente volta uma lembrança, volta aquela sensação, e a hora que você vê que ele está prejudicando, atrapalhando o seu dia se torna uma porcaria por causa de apenas um único pensamento que começou de manhã. Um único pensamento. Está fazendo sentido, pessoal? Se estiver fazendo sentido, comenta aqui que está fazendo sentido. Porque eu quero aproveitar esse momento aqui, não apenas para dizer para vocês que é possível lidar com os traumas, mas para mim abrir uma oportunidade para vocês. A oportunidade é de participar de uma sessão comigo. Você vem, a gente conversa numa sessão por videoconferência de 1 hora, num ambiente seguro, onde a gente vai conseguir, utilizando as técnicas da PNL, talvez essa ou talvez outra, dependendo da situação, dar o devido acompanhamento para você lidar com questões que podem estar atrapalhando, interferindo na sua vida. Eu olho lá, tem 10 pessoas, eu vou abrir uma única vaga para isso, então eu preciso que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Abrir uma única vaga, a minha sessão hoje experimental custa R$ 200 a hora. Portanto, para quem está aqui, para quem for preencher essa vaga, não vai ser R$ 200. Mas eu quero fazer algo realmente incrível para você. Como eu disse, é uma oportunidade única. Além de fazer a sessão comigo, vou estar entregando o HMI, explico o HMI, falo o valor do HMI. Além disso, esses bônus, os e-books, apenas para uma pessoa que estiver aqui, ou apenas para os dois. Para vocês participar, lembrando que não é R$ 200. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá no meu direct enviar a palavra sessão. As pessoas que enviarem a palavra sessão, eu vou conversar com uma por uma, e a primeira que fechar vai garantir essa vaga. E a vaga, ao invés de você pagar R$ 200, você vai pagar R$ 49,90 e ainda ganhar todos esses bônus que a gente vai poder trabalhar. Então, se você sentiu de um jeito ou de outro que essa é uma oportunidade para você, que esse é o seu momento, se você realmente está pronto para deixar as coisas negativas do seu passado para trás, eu recomendo que você vá lá e envie a palavra sessão para mim. Montamos uma live aqui, Bela. Ele tem um botão, sabe, Diona, a cara de Diona? Ele tem um botão, ele liga ali e acabou. Daqui Eu é... Esse botão aqui, de um esse botão aqui você não ganha, você constrói. Horas e horas e horas e horas. Eu tenho umas 5.000 horas de gravação no total. Então, no começo é o quê? Eu consigo pegar um texto, improvisar e fazer uma live de 1 hora. Eu estou em cima de uma estrutura. Essa estrutura está decorada na minha mente. E tem como passar assim, acho que você vai revisar lá, né, sua estrutura e vai colocar no grupo para eu só não vou dar prazo para isso, pessoal. Amor, anota em algum lugar para mim, né, por favor. Não vou dar prazo porque agora eu preciso preparar minha live também, né, gente? Sim, sem dúvida. Daqui a pouco, 8 horas. Sem problema. Eu estou lá. Mas eu mando, sim. E, pessoal, minha recomendação, vocês podem pegar as minhas lives e modelar, fazer o mesmo tema, o mesmo conteúdo, você assiste ela, vai fazendo as suas anotações ali, e depois vocês reproduzem. Ou vocês podem fazer isso que eu fiz aqui agora. Lembra da sua última sessão, pega o tema dela e transforma numa live. Porque aí as informações já estão dentro da sua mente. Então, tudo que eu estou falando aqui é o quê? É fundamentado no domínio dessa estrutura que eu já conheço, mas muito em experiência prática. Estou acostumado a conversar com pessoas, a lidar com questões humanas. Então, quando eu falo desse assunto, flui. É fácil encaixar a estrutura que eu memorizei com o conteúdo que eu vivenciei, para que juntos os dois a comunicação flui. Então, é necessário ter os dois. Primeiro, entender essa estrutura, o que, como, porquê. Memoriza essa estrutura pitch, o que, como, porquê pitch, o que, como, porquê pitch. Esses elementos aqui, percebe? Não é muita coisa. Memoriza isso. E em cima disso, vai colocando o conteúdo de experiência prática. Por isso que eu falo, o tema da live tem que ser um tema que você, não é que você domina, mas que você vivenciou isso com algum cliente. Ou que você vivenciou consigo. Filho, só estou fazendo auto-aplicação. O que você superou? Superei questão de dormir.
Tinha dificuldade para dormir, superei isso. Então, o quê? Como dormir melhor com PNL? Mesma estrutura. Mesma estrutura. Então, identifique as coisas que você já superou em você ou nos clientes para criar os temas das lives. E pronto. Perfeito, Fabiana? Ficou claro aqui a parte da live, Fabiana? Pessoal que está assistindo Sim, também, quem tiver dúvida, pessoal, pode perguntar, fique à vontade aqui. muito claro. É uma reunião nossa para todo mundo. E aqui ficou claro também a parte da atração de pessoas, construção de conexão e de autoridade, certo, Fabiana? Depois vem de conversão e depois que a Nath acrescentou aqui para a gente da parte da fanbase, que essa fanbase sua aqui são as pessoas que você atraiu e que estão em outras listas, tudo que vão nutrindo ainda mais o funil. Aí essa fanbase volta aqui. E aí fica um ciclo infinito se retroalimentando. Então, assim, só para fechar, você de fato me aconselha a adiar um pouco a parte da, do tráfego Sim, direto. essa é a minha percepção, Fabiana. Eu estou certo, posso estar errado, mas a minha percepção, a minha inclinação é mantenha o foco nisso, porque o que é normal da mente humana? A gente começa a desenvolver uma estratégia, encontra um problema, a gente joga a estratégia fora e vai buscar outra. Não, a gente começa a desenvolver uma estratégia, encontrou um problema, a gente supera esse problema e continua na mesma estratégia. Entendo. Até ter resultado de fato. Esse é o caminho do crescimento e é o que muitas pessoas não fazem. Por que as pessoas ficam pulando de galho em galho? Que a gente fala, por causa disso. Cheguei aqui, fiz a narrativa, não atraí cliente. O que eu vou fazer? Vou parar, vou começar outra coisa. Vou tentar outra coisa. E às vezes aqui não é um negócio que eu estou falando, não, vamos fazer isso para ver se funciona. É um negócio que eu estou falando, faz isso porque eu sei que funciona. Então, não é um negócio que a gente está testando aqui para ver se vai funcionar. Não, a gente sabe que funciona. Dá muito dinheiro essa estratégia. Né? Desse 10 mil reais é tranquilo com isso. Dá para buscar mais por mês. Então, persiste. Realmente eu tinha deixado aberto esse ciclo, né? Eu fui até a minha zona de conforto ali, quando chegou na live, eu bati, voltei Persiste. e lembrei da outra estratégia lá e fui buscar, deu problema, e estou aqui, então eu vou fechar essa E e a aqui outra dentro dessa pensando. daqui, lembra, a gente consegue te acompanhar. Por quê? Porque eu estou executando isso. Eu não vou mentorar ninguém em algo que eu não estou fazendo. Isso daí, para mim, é anti minhas políticas pessoais. Então, eu só ensino aquilo que eu coloco em prática, aquilo que eu realmente sei. Eu tenho essa filosofia empírica, prática, de execução, de ação, para poder ensinar. Porque aqui eu consigo ter muita tranquilidade. Percebe como as coisas fluem? Eu não preparei nada para a gente fazer essa aula nossa aqui. Se você falasse para mim, não, vamos abrir a câmera agora, eu ia abrir a câmera naquela hora e a gente ia estar da mesma forma. Porque é algo que eu estou fazendo, que eu domino e eu entendo. Então, eu consigo mentorar e acompanhar vocês. E sim, na execução disso vai vir algum desafio ou outro, nem tudo vai funcionar redondinho, mas aí o que faz? Pega o problema e joga para a gente. Joga o problema no grupo. A gente está aqui para pegar os problemas de vocês e para comemorar com vocês. Estou com um problema, joga no grupo. O grupo se ajuda, a gente ajuda. Consegui meu primeiro cliente, estou feliz. Manda no grupo que a gente comemora junto. A gente está aqui para comemoração e para os desafios. Conseguiu me convencer a fazer live. Bora fazer live. E é isso. É praticar. É Não praticar. queria, mas Até chegar num ponto que vai ficar natural, que a gente chama de competência inconsciente, Fabiana. Lembra lá das aulas? Quando chega no quarto estágio, competência inconsciente. Então, todo mundo que está aqui pode chegar nesse nível, mas só chega nesse nível o quê? Praticando. Praticando. E quanto mais você pratica, melhor você se comunica, mais você se desenvolve, mais você se conecta com as pessoas, mais dinheiro você ganha. E a habilidade, ela nunca a sai de Agatha você. quer falar. Ela está querendo falar. Né? Oi, Agatha. Consegue abrir a câmera dela aí, Marlon? Você... Não sei se estou dando uma Ela tá mão. Não, ela tá meio estressadinha. A gente tava passeando aqui de perninho. Hoje, cadê? Tudo bem, Bruno. Oi, Agatha. Oi, Pepe. Oi, Pepe.
Oi! Eu não quero que minha mãe trabalhe agora, nesse momento. Eu quero minha mãe só para mim. Tão linda. Mas é isso. Então, Então, perfeito. Fabiana, não, eu Oi? só ia falar uma coisa Pode falar, rapidinho. amor. Que sobre a live, assim, esses dias apareceu, eu até estava zoando o Silas, uns stories antigos que ele tinha gravado no Instagram. E, nossa, que diferença! Nossa, assim, gritante. Tipo, tudo, sabe? A, a barba, né? A A barba é a estética, parte mais tranquila disso, né? o cenário atrás, a voz, a forma que a gente se comunica, que ele se comunicava, né? Enfim, a diferença é gritante assim Dá mesmo. vergonha de ver. Fabiana, coloca na minha cabeça que a sua primeira live não vai ser boa. Não vai, entendeu? Por quê? Ninguém começa bem. Ninguém começa. Então, assim, você vai fazendo, e isso é só prática. Você só vai melhorando com a prática. Não tem jeito. Por mais, é lógico, você vai estudar sobre oratória, você vai estudar sobre elementos de autoridade, sobre copy, sobre tudo. Só que mesmo por mais que você estude, tem o fator prática que ele é bem predominante. Então, assim, coloca na tua cabeça que vai ser ruim, só que com o tempo você vai melhorando. Os práticos Eu, sempre vencem os teóricos. Os teóricos não têm eu, nenhum pingo de chance perto de uma pessoa prática. Não tem nada de Nath, chance. Não tem nem, não tem combate. Os eu não práticos. sei se eu fiquei triste, ou se eu fiquei alegre, ou se eu fiquei mais triste com o Não, seu. mas Fabiana, presta atenção nisso. Isso, quando a Nath fala assim, você vai ver e não vai ficar bom, essa é a sua percepção. Só que na percepção de quem está assistindo, você não está a 1 metro na frente dela, você está a milhões de quilômetros na frente dela só por você estar se expondo. Você está É enfrentando um porque desafio que muita você, gente não enfrenta. Então, só de é você porque estar você lá vai se falando em comparar. público, você já está tendo autoridade para as pessoas. Porque a gente vive em um É, mundo de teóricos. A partir do momento que você entra em prática, você já distanciou. Então, presta atenção, não é a perfeição que vende, é a execução contínua que vende. você não vai, eu falo assim que não vai ser boa essa primeira live, porque você vai se comparar com gente grande, com gente que está há 5, 10 anos no mercado. Então, para você não vai estar boa, mas para muita gente vai estar. E só o fato de você estar lá, você já, igual você já ultrapassou uma barreira enorme, porque a maioria das pessoas nem se atreve a ligar uma live. Nem se atreve, porque tem medo, tem vergonha, enfim, diversas crenças. Então você já vai estar assim, né? É claro que você, igual eu falei, você não vai gostar, provavelmente. E tá tudo bem. Só que persista e siga isso. Faça o pitch E de isso que venda. você Porque não gosta, só acrescentando que eu faço isso até hoje. Acaba aqui as minhas mentorias, eu chego na Nath, amor, o que você gostou e o que você não gostou? E eu vou e vejo as minhas aulas, o que eu gostei e o que eu não gostei da minha sim, comunicação. Para mim, ter a gente está feedbacks sempre melhorando, né? descritivos do que eu posso fazer melhor na outra. Então, a gente tem que errar, colocar em prática e avaliar isso de fora para fazer o melhor na outra. Esse é o caminho da construção prática. Enquanto o caminho da construção teórica é deixa eu tentar ser perfeito primeiro para me começar a agir depois. Não vai, gente. Sim. Muito bom, muito E bom. outra coisa, uma tarefa também para você fazer antes da live, além de estudar essas coisas que o Silas comentou, né? Sobre a questão do script, da live, sobre o pitch de venda e tudo mais. Eu recomendo também, eu já recomendei isso outras vezes aqui para o pessoal, mas que você assista a minha aula lá dentro da Master Practitioner. Tem um bônus que se chama do 0 aos 10 mil com atendimento online. São 4 aulas, mentorias, que foram gravadas. A primeira aula eu falo sobre autoridade e marketing pessoal, né? A primeira e a segunda aula. É muito interessante que vocês assistam isso, porque lá vocês vão entender, trabalhar elementos para aumentar a autoridade de vocês. Por exemplo, vocês estão aqui nesse Mastermind. Eu sigo vocês no Instagram. Eu nunca vi vocês falando que faz parte do Mastermind. Não vi. E aí, isso é um puto elemento de autoridade. Você falar assim, olha, eu faço parte do Mastermind e eu faço parte de um Mastermind exclusivo, onde eu tenho acesso às melhores ferramentas. Você não precisa falar que é de marketing digital. Você fala que é um grupo seleto de pessoas. E para O você nosso estar nesse mastermind é para Mastermind, profissionais. A você, gente te, vai ensinar a parte de você atração teve de que, você clientes não se precisa, o que for você teve que necessário. investir milhares de reais. Você não precisa falar o valor,
Mas você tem que deixar entender que você investe muita grana no teu desenvolvimento. Ah, eu invisto, sei lá, 30 mil reais por ano no meu só em curso. Ah, eu invisto 50 mil reais. Você tem que falar isso, entendeu? Porque as pessoas, elas estão ali e isso tudo gera autoridade. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, eu não tenho autoridade, mas tem sim. A gente tem que caçar só realmente ali quais são os seus elementos de autoridade. Todo mundo tem os seus. O Mastermind é um puto elemento de autoridade para todo mundo que está aqui. E que vocês devem falar eventualmente sim. Que você investe na sua capacitação. Porque quando você fala que você investe na sua capacitação e de fato você investe, você está falando para as pessoas o quê? Que vale a pena investir. Então as pessoas também vão investir em capacitação. Entendi. Exato. Perfeito. Isso Muito aí. obrigada, gratidão Vai, demais por esse Pessoal, momento aqui. eu quero aproveitar e dizer que a gente está à disposição de todos aqui. Tragam seus pepinos para o grupo, não fiquem com os pepinos sozinhos, não. Manda para a gente que nós gostamos de problema. Né? Problema a gente pega e resolve ele. Não tem medo de problema, não. Manda os problemas para o grupo lá e tragam as vitórias também. Não tem perigo de me devolver, não. Vamos devolver essa participante aí, que ela. Não, acha, não. Fabiana, é isso que a gente quer. Porque quando a gente pega isso daqui, a gente já viu a sua evolução. Agora a gente vai levar você para outro. A gente vai continuar fazendo você caminhar. Daqui uns 2 meses eu quero que você observe que você se tornou outra pessoa dentro disso daqui. Você se desenvolveu potencialmente. Quero que todo mundo veja isso, que as pessoas que estão te assistindo vejam isso também, para você continuar crescendo. É isso. O caminho do sucesso é que nem a gente fala, é que nem caminhar no fogo. Não é nas nuvens, é no fogo, é no vidro, é em cima dos problemas. Então a gente pega os problemas, abraça os problemas, resolve o problema e vai de frente para o próximo. Ninguém disse que ia ser molezinha, né? Não, Só disse que ia ser possível. beleza é o resultado. Jornada. É prazeroso essa jornada. A gente fala, é difícil, mas é nada. Fazer live é gostoso. Eu estou animado para ir lá, estou animado em estar aqui com vocês. A parte daqui é difícil, para mim é prazeroso. Que bom. Faz parte. Vou correr atrás disso aí. Beleza, então, tá vendo? Mas é isso, pessoal. Obrigada, Nath. Obrigada, Silas. Muito obrigada. Alguém mais tem de alguma verdade. dúvida? Não, então não. Provavelmente deve estar mais ocupada. Então é isso, pessoal. Então, boa tarde a todos. Vejo vocês na live de hoje aberta lá no Instagram. Essa live vai ficar gravada dentro de uma semana, dentro de 7 dias. Vai estar disponível na área de membros para poder revisar e quem não assistiu poder assistir também. Seja uma boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau.